Ok, alunos, bem-vindos à nossa espaçonave sala. Aqui é o seu professor Gilson Osana, no Cantinho do Conhecimento. Hoje, trabalhando língua inglesa, comparação da estrutura das frases com e sem um verbo auxiliar. Come with me. Yeah, thank you, boy. Então vem comigo, vamos lá. Gente, coisa simples demais que nós vamos trabalhar. Se eu conheço a estrutura das frases, eu vou aprender a língua inglesa com maior facilidade, ou com mais facilidade. Não existe maior, né? Com mais facilidade. Vamos lá? Come with me. Vamos ver, ó. Fala para mim, afirmativa é uma estrutura importante, tá vendo? Afirmativa ou afirmativas, negativas e interrogativas. Eu tenho que saber essas três estruturas, porque eu não fico criando uma estrutura diferente a cada hora. Essas estruturas, elas são rígidas, elas são fixas. Se a gente observar, a estrutura afirmativa na língua inglesa é igualzinho. Oh, e o professor costuma dizer outra coisa, nós vamos ter um parâmetro aqui hoje também. Nós vamos comparar o superverbo to be com todos os outros verbos e ainda nós vamos dar uma pincelada nas frases quando tem um verbo auxiliar já e quando não tem. Então vai ser muito importante essa aula que vocês estão assistindo aqui na sala, mas que terão a oportunidade também de fazer uma revisão em casa para o aluno que não entendeu. Esse é o objetivo principal do vídeo, ok? Se viu o vídeo aqui ou se está na sala, tem dúvida, pergunte ao professor. Então, agora, sem anotação, só olhando para mim, todos os alunos. Isto. Look at me. Pay close attention here. Então, vamos lá. Afirmativas. Fala para mim, afirmativas. I am at school. Aí eu vou ler rápido. I'm at school. Good. Então, prontinho. Eu disse eu, sujeito, verbo estou, o complemento at school. Fechou? Onde que eu estou? Na escola. Tá? Agora, então, isso daqui é o nosso superverbo, to be, porque ele fala sobre ser ou estar, descreve as coisas. Agora fala para mim, to work. To work é trabalhar. Esse to work vai representar um monte de outros verbos. To drink, to say, to go, to qualquer coisa. Opa, então, todos os verbos têm to, professor? Tem. Antes dele ser conjugado, ele vem com to, que significa aquele R do final. To drink, beber, to work, trabalhar, to see, ver, to speak, falar, to teach, ensinar. Good? Aprenderam? Depois, para conjugar, eu digo I teach, I drink, I see, I go. Yeah. Muito fácil a língua inglesa quando a gente começa a entender isso. Aí eu tenho o verbo work, o verbo to work. A estrutura é a mesma. Fala para mim, sujeito, sujeito eu, sujeito trabalho, sujeito complemento at school. Yeah, I work at school. Cabe também, né? Estou assim, o complemento ficou errado aqui. Então fala para mim, I work at school. Aí eu te faço uma pergunta, where do you work? I work at school. Perguntei, onde você trabalha? Aí você diz, I work at school. É isso que vocês vão aprender aqui agora. Fechou, galera? Então nós temos essa estrutura. Porém, eu quero dar um passo à frente. Quero todos os alunos olhando para a tela, olhando para o quadro. Se você não olha, não vai entender o que o professor diz. Lembra que eu falei que nós temos a frase afirmativa com o verbo to be, sem o verbo to be. Agora eu vou apresentar para vocês a frase afirmativa sem o verbo to be com o verbo auxiliar. Poderia ser também com o verbo to be e um verbo auxiliar atrás, ok? Sejamos bem dinâmicos para compreender isso. As afirmativas, então, é sujeito, verbo principal e complemento. Porém, quando eu tenho um verbo auxiliar, ela vai virar, olha, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e complemento. Viram só? Então, fala para mim, I can work. Eu disse, eu posso. Fala can. Significa posso, em termos de habilidade. I can work at school because I got my English teacher degree. Eu disse, eu posso trabalhar na escola porque eu peguei a minha graduação. Eu graduei como professor de língua inglesa. Ok? Eu posso dizer assim, fala para mim, I can be. Olha só, fiz uma mudança mínima aqui, ó. Be não é o verbo to be? Não é, gente? Aí, ó, pronto. Eu posso dizer I can be at school because I'm a teacher. Fala para mim, I can be at school. Because I'm a teacher. Ou então você pode dizer I can be at school because I'm a student.
Eu posso estar na escola porque eu sou estudante. Olha só que coisa legal. Olhem para cá, meninos e meninas. O verbo to be, conjugado, ele é am, is, are, passado were and was. Agora, quando ele vem na frente de um verbo auxiliar ou qualquer outro verbo auxiliar, ele vem na simples forma. O que é um verbo na simples forma? É o verbo só quando perdeu a partícula to, aquele to de antes. Certinho? Para quem está entendendo, não quero alunos debruçados, eu quero alunos olhando para cá. Hey, please, look at me now. Sit down straight, sit straight, please. Thank you. Então, estão conseguindo entender a minha explicação até aqui, gente? Estão? Frase afirmativa, eu diria que nós temos duas estruturas, então. Afirmando sem um verbo modal e afirmando com um verbo modal. Vocês vão ouvir falar modal e auxiliar, não se confunda, é a mesma coisa, tá? Em termos estruturais aqui. Agora nós vamos seguir. Diz que o verbo to be é um superverbo, não foi? E eu disse, olha, façam agora para mim um parágrafo explicando como é que ocorre a frase negativa com e sem o verbo to be. Aí vocês poderiam dizer, igual eu falo, o verbo to be é um superverbo, para negar ele nega sozinho. Basta colocar a palavra not após ele, não é isso, gente? I'm not at school. Fala para mim, I'm not at school. Então o verbo to be é esse. Falou assim, ei, não, vem aqui, entra na minha frente, rapaz, porque eu quero negar. Ei, não. Igual cruzeirense falando, viu? Presta atenção agora no próximo lado. Próximo lado nós temos outro verbo, work. Fala para mim o verbo work. O verbo work tentou fazer do mesmo jeito, falou assim, ei, não, vem para cá. Ele disse não. Ele disse, eu não vou. Olha o não, disse, não vou. Aí o work falou, não, por favor, vem. Ele falou, não. Aí ele olhou para uma palavra que estava atrás. Ei, do, traz esse not aqui para mim. Aí ele saiu puxando, o work saiu puxando o not, e o do saiu empurrando o not, de modo que o work acabou ficando na frente do not, e o not acabou ficando na frente do do. Viram só? Então, qual que é a grande diferença? Com o verbo to be, o not obedeceu to be, vem logo depois do verbo to be. O verbo work teve que olhar para trás e pedir ajuda para alguém. Um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar ajudou a trazer o not, ajudou a trazer a palavra de negação. Ou seja, esse tem tradução, ele só está aqui porque ele ajudou a empurrar o not. É uma regrinha boba, só para a gente entender. Do não tem tradução. Fala para mim, do não tem tradução. Fechou, galera? Tá? Até aqui está entendido? Esse do vem onde? Quando é que eu uso do, professor? Com qualquer verbo no tempo presente, quando eu preciso fazer uma frase negativa ou interrogativa. Então, fala para mim, com qualquer verbo no presente, quando eu tenho que fazer uma frase negativa ou interrogativa. Depois terá uma situação que ele vira das, que é D-O-E-S. Sorry, e a pronúncia vira das, mas não é assunto para esta aula. Bom, agora nós vamos ter uma outra situação que é quando uma frase já foi estruturada usando um verbo auxiliar, que foi o verbo can que nós usamos, eu não coloco dois verbos auxiliares na frase. Eu já tenho o verbo auxiliar. Então, sabe a única coisa que vai acontecer? Enquanto o verbo to be negou sozinho aqui, como eu já usei uma expressão, já usei um verbo auxiliar, o not acaba vindo naturalmente depois do verbo auxiliar. Então, tem uma regra. Nego sempre depois de um verbo auxiliar, tá bom? Antes do verbo principal. Então, frase negativa com verbo auxiliar. Quando eu não tenho um verbo auxiliar, eu trago o do para o presente. Quando eu já tenho um verbo auxiliar, eu apenas coloco, então, a palavra not. Ou seja, coloco o can no lugar onde seria o do, se for modal can, que eu quero usar, not mais work. Quem está conseguindo entender, levante a mão. Estão vendo que eu estou fazendo um grande paralelo entre as estruturas, né? Agora, aqui, mesma coisa, pessoal. Logo abaixo aqui, então, nós temos a frase
Interrogativa. Na frase interrogativa, eu já vi muitos alunos falarem assim, professor, mas tudo na língua inglesa troca de lugar? Não, não é bem assim. Então você precisa saber as situações pontuais onde as coisas trocam de lugar. Ok? São situações pontuais. Por exemplo, volto a dizer, o verbo to be é um super. O verbo to be é um super. Ele pergunta sozinho também. Para perguntar sozinho, o que o verbo to be fez aqui, pessoal? Ele veio antes do sujeito. Fechou? Simples assim, né? E agora, o que aconteceu com o outro, com a outra frase? Fala para mim, I work at school. Então eu disse, eu trabalho na escola. Para fazer essa frase virar interrogativa, a única coisa que eu fiz, gente, foi acrescentar o do antes do sujeito. Prontinho, virou interrogativa. Vou até colocar a question mark aqui que não tinha. Ops, ficou feio, né? Mas esse é o sinal de interrogação. Feio porque meu mouse não está funcionando, nem meu tablet está aqui. Ok. Estão conseguindo entender até aqui? Quem está conseguindo entender? E na outra tela eu já vou apresentar onde nós já temos um verbo auxiliar. Lá em cima, eu fui lá na afirmativa para te mostrar que já existe um verbo auxiliar nessa frase. Se já existe um verbo auxiliar nessa frase, auxiliar por auxiliar, ele vai fazer igualzinho o do faz. Vem antes do sujeito. Perguntas? Questions so far? Perguntas até aqui? Se você não tem perguntas, é porque você entendeu. Eu estou vendo 2 alunos debruçados, uma aluna e um aluno. Vou chegar para vocês vão descrever a tela para mim agora, ok, pessoal? Então, muito obrigado. Se você tiver alguma pergunta, pergunte-me aqui, pergunte-me na sala de aula, faça o que for preciso para aprender, ok? Gostou? Pode curtir, pode compartilhar com seus colegas, porque assim nós elevaremos o nível das turmas, ok? Bye bye, guys. See you all next time.